Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô muito feliz com o apoio de vocês, engajamento, com os comentários, curtidas, que ajuda muito o canal a crescer, a mais pessoas ouvirem falar sobre autismo e a essa comunidade maravilhosa crescer cada vez mais e o meu trabalho também ser valorizado. Muito obrigado! E hoje precisamos falar de um assunto que eu postei ontem mesmo nas minhas redes sociais. Então, se você não conhece elas, vai lá me seguir. Todas as redes sociais, até aquela nova pretinha, também vai seguir lá, todas. Porque lá eu sempre posto, principalmente no Instagram, eu tô sempre ativa postando tudo pra vocês. E ontem eu falei sobre autismo numa mulher e que algumas pessoas acham que talvez ela não é autista por ser sociável demais. Vamos falar sobre ser sociável, autismo e mulher e a comparação entre mulheres e homens? Então, roda a vinheta. Mas vamos lá, agora que você já se inscreveu no canal, já deixou seu like e comentou qualquer coisa, comenta se a minha imagem tá melhor, eu troquei de celular, tá melhor a minha imagem? Comenta qualquer coisa, um ponto, mas assim faz eu crescer um pouquinho mais, me ajuda muito nesse trabalho. Ontem eu tinha falado sobre a Amy Farrah Fowler, de The Big Bang Theory, ser uma pessoa autista. Então, assim, 95% das pessoas concordaram, que também acham que ela é autista. Lembrando que tanto Sheldon, a Amy e outros personagens dentro do The Big Bang Theory não são personagens autistas canônicos. A gente analisa o comportamento deles e diz que eles são autistas. E eu acho que tem muita coisa envolvida. A primeira é que quando a série começou a ser feita, não era falado sobre autismo como é falado hoje. Segundo, a série é de humor. Então, ela é um humor em cima um pouco da peculiaridade do Sheldon. Então, eu imagino que jamais os autores, o diretor da série vai falar que ele é autista, porque eu acho que poderia chocar com... tá fazendo piada com pessoas autistas do tipo. Então, eu imagino que também seja um dos motivos dele não ser, citado como autista, mas em diversas fases a gente vê a mãe dele citando sim que testou, ele fez os testes neuropsicológicos, mas deveria ter levado num especialista. E aí planta uma sementinha na nossa cabeça de talvez ele tenha sido invalidado pela sua inteligência e depois ele foi lá e não foi, porque talvez se ele buscasse o especialista, viria que sim, ele é autista. Então é isso. Deu uma bugada aqui agora, gente. Perdi a linha do raciocínio. Bom, voltando aqui, lembrei o que eu estava falando sobre o Sheldon ser autista. Eu sempre reparei muito nos comportamentos da Amy, mas como ela evolui muito ao decorrer da série, às vezes passava despercebido, mas eu falei sobre ela ser uma autista nível 1. E lembrando que o autista, como ele transita nos níveis, a gente evolui, a nossa comunicação evolui, a nossa comunicação regrede, nossa! Meu português que regrediu aqui. A nossa comunicação regride e por isso que a gente precisa de suporte em certos momentos da vida, menos suporte em outros. E falando sobre regredir e dificuldades que vão piorando ao longo do tempo, tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards, não sei que lado que é, falando sobre quanto a pandemia, meu último vídeo do canal aqui, falando sobre quanto a pandemia piorou, o meu suporte, fez eu precisar de mais suporte e entrar no nível 2 de suporte. Então, automaticamente, o oposto também acontece, que é o que acontece com a Amy. Depois que ela começa a ter uma questão de socialização todos os dias com as amigas, com aquele grupo de pessoas, e que ajuda, porque querendo ou não, gente, várias vezes a Penny e a Bernadette falam o que é ou não adequado, o que é ou não para ser falado, e coisas do tipo, então ajudam muito ela. Então tem tudo isso envolvido. E algumas pessoas falaram que ela não era autista, porque comparada ao Sheldon Cooper, ela é sociável. E aí é o ponto-chave do meu vídeo. Autista, gente, não quer dizer que o autista é antissocial. No DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é onde está todo o diagnóstico, tudo que precisa ter e ser para ser autista, lá temos 3 pilares para uma pessoa ser autista, tá? Lembrando que dentro desses 3 pilares tem um monte de ramificação, um monte de características juntas e que cada autista é único. Mas esses 3 pilares todos os autistas têm.
de maneiras diferentes, mas tem. Para ser autista tem que ter. Que é o problema, né, na comunicação verbal e não verbal. Não quer dizer que a pessoa não pode falar, ela pode falar até demais, tipo eu, que não sabe quando parar. Ou ela pode ter uma ótima oratória, a fala perfeita, mas não entende as entrelinhas, não consegue entender a ironia. Ela tem um problema ali de comunicação. Segundo, ela tem que ter um problema de socialização. E não quer dizer que ela precisa ser antissocial. Sim, tem autistas antissociais, mas também eu conheço pessoas que não são autistas que são antissociais. Então, que tem fobia, agorafobia, que tem fobia social, não quer dizer que seja autista. Então, é muito além disso. O problema na socialização, ele pode ser a crise depois da socialização, a bateria social, que é muito menor do que as outras pessoas não autistas, pode ser a dificuldade de começar ou terminar uma conversa, porque aí está muito ligado na comunicação, a dificuldade de chegar e falar, fazer uma ligação, tudo isso são problemas de comunicação, de socialização. Então você não precisa necessariamente não ser sociável. Tem muitos autistas que são extremamente sociáveis. Eu sou uma dessas pessoas sociáveis, só que eu pago muito caro por isso. Porque eu sempre tô falando, tô conversando com as pessoas, não sei o que, não sei o que, mas eu tenho crise depois. Eu fico dias de cama, eu fico muito mal. Então, acontece que a socialização, ela está com uma deficiência, um déficit muito grande. Então, tá aqui. E o terceiro pilar é os interesses restritos e repetitivos. Que aí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o que é interesses restritos e repetitivos. Assim você pode até conseguir entender melhor se você tem isso ou não, tá? Então deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo só falando sobre interesses restritos e repetitivos, para saber se você tem realmente isso, seu filho, seu amigo, namorado, namorada, o que é de fato esses interesses restritos e repetitivos. Então esses 3 pilares todo autista tem. Ah, mas fulano tem um desses. Sim, gente, os 3 pilares são comportamentos e déficits de todo ser humano. O que faz uma pessoa ser autista? Ter os 3 juntos com prejuízo na vida daquele indivíduo. Se você não tem os 3 e não tem prejuízo, você não é autista. Ah, eu tenho 2, você não é autista. Eu tenho 1, você não é autista. Ah, eu tenho um pouquinho de cada, mas eu vivo a vida normal. Você não é autista? Entendeu? Então tem tudo isso. É por isso que autismo não virou moda, gente. Quem recebe o diagnóstico é autista de verdade. É que a gente esconde muito isso. O sofrimento, ele tá por trás do sorriso que às vezes a gente dá, sabe? É que nem o sorriso não quer dizer que a pessoa não esteja sofrendo, né? Ela tá escondida atrás daquele sorriso. E é a mesma coisa do autismo. Ah, mas você não parece autista. Não precisa parecer autista. E a gente tem o masking que faz com que a gente esconda tudo que a gente é dentro do espectro autista. Então, dentro desses 3 pilares, se você analisar a personagem em si, desde o começo, meio e fim da personagem, e assim, pra você entender, você tem que ser muito fã e ter visto muitas vezes, porque cada vez que eu assisto The Big Bang Theory, que hoje somando são 14 vezes seguidas, do primeiro ao 12º temporada, tá? Já assisti mais vezes antes de lançar todas as temporadas, mas da primeira até a última, eu assisti 14 vezes. Então você tem que entender que cada vez que eu assisto, eu percebo cenas, falas, comportamentos diferentes. É que nem os filmes do Harry Potter. Cada vez que você assiste é uma coisa nova. Entendeu? Aí, o interesse restrito e repetitivo, e repetitivo, e repetitivo, e repetitivo, e repetitivo. E repetitivo. Entendeu? Repetiu. Mas é mais ou menos isso. Então, quando você assiste, você entende de fato o personagem, não viu um episódio ou outro isolado, realmente acompanhou a série, você consegue perceber todos esses pilares e o prejuízo na vida da Amy. Então, teve uma pessoa que ainda falou, ela é assim porque sofreu bullying. Tudo bem que hoje em dia qualquer ser humano sofre bullying, basicamente. Se você não for padrão de beleza e padrão de vida financeira perfeita, você vai sofrer bullying por alguma coisa. É pelo seu cabelo, é pela sua barriga, é pela sua orelha, é pelo seu nariz, é pelo seu pé, pela sua roupa, por tudo. Mas, quando a gente fala de pessoas autistas, muito de nós autistas sofremos bullying por quê? Porque somos diferentes. E a Amy sofreu bullying por quê? Porque é uma pessoa diferente. O Sheldon por quê? Porque é uma pessoa diferente.
Então, Giovana, minha análise do personagem carrega que o bullying dela é exatamente por ela ser uma pessoa diferente. Dentro da personagem, eu acredito que tenha a superdotação, que, sabe, a dupla excepcionalidade ali, ela ferra um pouco com a nossa vida. Que piora um pouco mais ali a questão do autismo, do reconhecimento do autismo, dos comportamentos. E outra coisa também é que mulheres e homens são pessoas diferentes. Ah, Giovana, mas... Não, eu estou falando quando se trata de transtorno. O cérebro, a parte neurológica, biológica do corpo, da manifestação dos hormônios e tudo mais, são diferentes. Isso, não estou falando de gênero ou opção sexual, nada. Estou falando de a pessoa que nasce com os hormônios, com o corpo biológico feminino e com o corpo biológico masculino, né? O autismo acontece de forma diferente. Dentro do corpo biologicamente feminino, a mulher tem o hormônio, os neurônios espelhos, maior do que a quantidade que o homem possui. Então é por isso que a mulher consegue ter mais masking, né? Então ela consegue imitar muito mais e apresentar menos características tão visíveis do autismo, diferente do homem, que apresenta desde muito novo, muito visível as características do autismo, né? Se você coloca os dois personagens, homem e mulher, ou melhor, vamos esquecer personagens, dois autistas no mesmo suporte, homem e mulher, além de ser pessoas diferentes e o autismo é diferente em cada indivíduo, a gente vai ver características únicas do sexo feminino e do sexo masculino. Então isso acontece muito da mulher autista e do homem autista na questão que se manifesta de forma diferente. É muito, muito mais difícil reconhecer o autismo em mulheres, tá? Muito mais difícil. Então quando a gente fala sobre autismo em mulher e em homem, não tem como a gente comparar. Por que é chamado de anjo azul? O anjo é a inocência, não vou nem entrar nesse termo, mas a cor azul, ela vem representando uma ideia de que a maioria dos autistas eram homens. Então, a cor azul representa o sexo masculino, e aí, como a maioria dos autistas são homens, a gente colocou a cor azul para simbolizar. Então é dessa ideia que vem o termo azul dentro do espectro autista. As poucas mulheres que eram diagnosticadas com autismo possivelmente eram crianças, meninas não verbais e nível 3 de suporte, e muitas das vezes com alguma comorbidade, como deficiência intelectual, depressão, ansiedade, todas essas comorbidades juntas. Então é muito difícil. A maioria das pessoas que recebem diagnóstico tardio nessa fase ainda são mulheres, porque os homens em algum momento já foram percebidos diferentes, talvez. A menina, ela é aquela menina intensa, que até gosta dos mesmos interesses que as outras, mas de um jeito muito mais intenso e até prejudicial. Ela vai de cabeça em tudo que ela faz, ela é tímida, ou o oposto da timidez, ela é aquela menina 100% assim, nossa, meu Deus, que menina sem noção, ela fala tudo que ela pensa. Então, essas características se encontram muito na mulher autista. Então, quando eu vi pessoas falando, comparando ela com o Sheldon, fica difícil, porque primeiro que a gente não pode comparar autista com autista. Isso a gente acaba, principalmente quem recebe o diagnóstico depois, acaba entrando num lugar chamado síndrome do impostor. E aí a pessoa, sei que você já pensou isso, que você não era autista o suficiente. Por quê? Porque você se comparou com alguém. E se você se comparou com uma criança, meu amigo e minha amiga, você se ferrou. Por quê? Criança já... Você não compara nenhum adulto com uma criança que não tem nada, imagina autistas, né? Então, a gente não pode se comparar, nem com criança e nem com nenhum outro ser humano. E quando se trata de homens e mulheres, são diferentes a relação do autismo, tá? Então, era isso que eu queria falar no vídeo. Analisem um pouco mais a personagem, eu vou trazer depois detalhes, cenas mostrando, eu quero fazer muito esse tipo de vídeo. E aí eu vou colocar aqui, me fala se vocês querem vídeos assim. Quem sabe vocês já viram cenas que descrevem exatamente vocês. Isso pode ajudar vocês no processo de diagnóstico, ou até mesmo no processo de autoconhecimento. Para você que já passou pelo diagnóstico, já tem o seu laudo, autoconhecimento. E também pra gente ter aquele conforto de eu tenho uma série pra assistir que eu sei que a personagem é exatamente como eu. Então, eu amo assistir The Big Bang, porque eu me sinto muito... Tem alguém como eu, ou melhor, tem muitos alguéms como eu dentro dessa série.
E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Eu tô muito feliz com o resultado do nosso trabalho aqui. Me siga nas outras redes sociais e comenta aqui o que você quer ver também. E é isso, vamos interagir muito. Um beijão. Ah, ainda tá com vagas abertas para as minhas aulas de língua japonesa. Quem não sabe, eu sou professora de língua japonesa. Então as matrículas estão abertas. Tá bem aqui embaixo, é só se cadastrar lá, que aí eu vou entrar em contato com você se você for selecionado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!